Olá, meus queridos, de volta aqui. Lembrando que dei uma sumida porque ando trabalhando, estudando bastante, finalizando agora esse semestre, enfim. E dizer para vocês que estou com o Instagram novo, não é tão novo, mas perdi o acesso daquele antigo, né, que era investigação forense. Agora estou com CSI Investigator. É o c.s.investigator, tudo junto, tá bom? Então, se você quiser acessar por lá, pode ficar à vontade. Eu fiz as minhas anotações. Para quem fala assim que eu leio nos meus vídeos, sim, por que eu leio? Para que eu não me perca. Nas apresentações da faculdade, já fiz muito disso, mas olhando para o slide, aqui eu não estou olhando para nenhum slide, estou olhando exatamente para o meu caderno, onde eu faço as minhas anotações, e hoje vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de investigação, que é o assunto que eu sempre vou dizer que mais gosto, claro. Um dos, mas suspeito dizer por ser investigadora privada e também por outros tipos de cursos que faço, enfim. Nós vamos falar sobre as técnicas de investigação e eu vou colocando algumas pautas aqui, né? Como eu faço as minhas anotações e vou falando para vocês. Deixa um like, se inscrevam aqui no canal, comentem, dê alguma sugestão de vídeo e bora lá. Sobre as definições da investigação, bom, vamos seguir esse conceito geral sobre a investigação em si, sobre a técnica. O que é a investigação? Vamos resumir ela em seguir os vestígios, óbvio. Existem muitas palavras que vocês já escutaram, mas é bom frisar e ver que tem um cronograma a realizar em uma investigação, ok? É fazer diligências corretas, pesquisar, achar, até mesmo quando encontrar, indagar, questionar mesmo, levantar questões sobre isso, inquirir e também buscar vestígios. Eu acho que eu vou colocar meu fone de ouvido porque eu vou conseguir falar com vocês através do microfone. Eu havia me esquecido disso. Como eu faço live e já ponho também. Opa, desculpa. Como coloco também no YouTube, eu prefiro que seja assim e vocês conseguem me escutar melhor. Então, a definição de investigação é indagar, é pesquisar, é encontrar, as diligências. Esse é o conceito das técnicas, tá? É a definição, é inquirir, buscar os vestígios, principalmente, investigar as causas de um fato, né? Então, vamos frisar nisso. Mas essa é uma definição bem genérica, bem pequena ainda do que é a investigação em si, porque nós podemos entrar num âmbito mais abrangente, mais profundo, que é a investigação criminal, tá ok? Que nada mais é do que uma apuração de um delito, um fato que ocorreu, tá? Que vem sim da investigação genérica, como nós mencionamos, que é pesquisar, indagar, tudo mais. Mas com a investigação criminal, nós vamos bolar, tentar encontrar, obviamente, através de um percurso, um cronograma correto, todo o inquérito que será levantado e será aberto. Então, é apurar o delito, né, que é a investigação criminal. Bom, tem tudo a ver com as pesquisas e também tem os métodos, uma metodologia científica completamente ocasionada, direcionada às pesquisas. Ser um pesquisador de várias áreas para compor aquela investigação. Eu sou uma pesquisadora já porque eu mesmo me nomeei. Tanto é que quando eu trago aqui para vocês vídeos, são sim através de artigos, através de professores que me ensinaram, eu compartilho com vocês. E se eu leio, como eu leio muitas vezes, é porque eu sigo o cronograma de uma apresentação, como se fosse na faculdade. Já aconteceu isso com você? Você já apresentou na faculdade um trabalho? Pois é exatamente assim que eu faço para vocês, tá? Como se eu estivesse apresentando um trabalho dentro da sala de aula, tá? Continuando aqui, então. Neste caso da investigação criminal, para investigar nós precisamos ter uma pesquisa bem minuciosa, óbvio, metodologia científica, por isso que eu falo artigos científicos, trago aqui também.
e vai exigir muitos conhecimentos profundos, que vão trazer técnicas diversas dentro da investigação, conhecimentos de outras áreas, por exemplo, área da psicologia, da antropologia, da medicina legal, da necrópsia, enfim, várias definições, tá? E esta definição de investigação criminal, que nada mais é que apurar um delito, ela se encaixa muito mais num conceito que vai trazer para a gente um significado de conjunto de procedimentos interdisciplinares, que foi o que eu falei anteriormente, que nós simplesmente falamos, pesquisamos, investigamos criminalmente baseados em várias disciplinas. Por isso que é um nome interdisciplinar, como, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa baseada na psicologia para entender a mente daquele criminoso através daquele delito que ele cometeu, né? Houve um deslizamento de um prédio, vou fazer uma pequena pesquisa de engenharia civil, porque eu preciso entender como que é feito. Você vai ser um perito, um investigador completo, se você pensar dessa forma, e na verdade é assim que se trabalha, é assim que nós realizamos as nossas investigações, tá ok? Então, continuando aqui as anotações, um conceito bem específico que nós precisamos ter para trazer carne, para trazermos um pouco mais coisas mais minuciosas na investigação criminal, trazer uma coisa mais carnuda, mais cheia, mais lotada, vamos dizer assim. É de natureza inquisitiva, isso quer dizer que não é contraditória, que não permite a participação de nenhum dos envolvidos no caso dos suspeitos, né? E vai buscar fazer de uma forma sistematizada, de uma forma organizada, de uma forma planejada esta investigação. Existe um planejamento antes de ir a campo, tá? Para produzir, então, as provas deste delito penal, desse suposto delito. Então, vamos investigar para produzir as provas, para depois conseguirmos demonstrar, você vê que é uma parte cronológica, como eu disse, demonstrar o quê? Trazer talvez não, temos que trazer o suposto suspeito, onde ele traga também os indícios da autoria de um crime. Então, estamos trabalhando ainda com suposições, né? Podemos aqui trazer sobre um fato sobre o Código de Processo Penal, até quando você não é acusado, você ainda é inocente. É a presunção da inocência, até que se prove ao contrário, você é inocente. E, neste caso, você ainda é considerado suspeito, né? O nosso suspeito, que faz parte do nosso estudo aqui. Às vezes me foge da mente algumas nomenclaturas, mas eu busco lá no fundo da minha mente e trago para vocês aqui. Bom, então, assim como nós conseguimos também trazer o suposto suspeito, os indícios da autoria do crime, nós também vamos trabalhar com a prova da materialidade. E o que seria materialidade? É a existência do crime, a prova da existência do crime e a materialidade, certo? Então, esses conjuntos interdisciplinares, essas matérias, esses assuntos que nós precisamos pesquisar como bons investigadores que somos, peritos, enfim, vai trazer bons resultados na nossa investigação criminal, certo? Então, olha só, a investigação vai utilizar diversas áreas desses conhecimentos, como eu anotei aqui, alguns exemplos como psicologia, direito, técnicas de perícia, interpretações de laudo, enfim, é muito vasto essa investigação interdisciplinar, tá? Que deve ser visado que nós não devemos focar somente em uma disciplina, vamos dizer assim, somente ali no delito, focar somente no suspeito. Não, nós temos que abranger para todos os aspectos interdisciplinares, tá?
Quando é da natureza inquisitiva, como eu falei, a investigação, ela sim tem que partir da natureza inquisitiva, que não é contraditória, não pode ter a participação das partes, dos envolvidos dentro deste inquérito que já foi aberto, né? Tá? Então, na investigação criminal, existe um conceito que nós encontramos também dentro de uma ação judicial, que é o conceito de parte, que nós vamos encontrar dentro da investigação, que nós temos que usar a nomenclatura, daquele indivíduo como suspeito, como eu disse anteriormente, tá? Não devemos usar nomenclaturas como réu, chamá-los de réu ou até mesmo acusado, até porque nós não temos nenhum conceito concretizado. Estamos ainda na forma de inquérito e temos que agirmos com a natureza inquisitiva, que não é contraditória, que não tem a participação das partes, e são os suspeitos, não réu e muito menos acusado, tá? Não se formalizou ainda, por isso que nós temos que chamá-los de suspeitos. A acusação não foi formalizada, não foi inaugurada nenhuma ação penal contra aquela pessoa, e nós não podemos intimar, mais especificamente o delegado de polícia, ele vai presidir toda a investigação, a abertura do inquérito, sim, mas sem intimar ainda, pois precisa consultar as partes que está dentro do inquérito. Então, sem intimação, mas com a abertura do inquérito até segunda ordem, tá? Mas também isso acontece durante a ação penal, quando ele vai poder, sim, usar a forma de consultas das partes, tá? Isso quer dizer que o quê? Que o juiz, ele em julgamento vai emitir uma sentença para que o delegado de polícia possa usar o seu poder de intimação ao suspeito, mas tem que passar primeiramente ao julgo, tá? E assim é obrigatório informar, após isso, sim, podemos informar as partes sobre a acusação, sobre aquele suspeito ali que está sendo acusado do delito penal, de acordo com a autorização da sentença de julgamento do juiz. E essa forma sistematizada, planejada antes de ir a campo, ela tem que ter um planejamento de começo, meio e fim antes de ir a campo, sim, porque precisamos ter um objetivo primeiro. Não adianta nada planejarmos algo ou não planejarmos algo, melhor falando, e chegarmos num suspeito e praticamente não ser nada. Será trabalho em vão e poderemos até mesmo entrar em risco quando se abre uma investigação sem uma forma sistematizada, né, planejada. Temos que ter este objetivo e antes de ir a campo, até mesmo como eu falei aqui, temos que prever o que pode acontecer, fazer uma rota planejada. O investigador é praticamente a linha de frente, ele faz esse planejamento junto com o delegado de polícia, sim, antes de fazer, antes de cumprir talvez assim um mandado, que o juiz mandou, assim, para que possamos invadir, enfim, dar fim a aquela quadrilha, vamos supor, mas é uma operação policial que precisa ter o começo, meio e fim, e a sistematização precisa ser cumprida para que cheguemos ao final, ao objetivo final. Então, no caso da investigação criminal, de um inquérito policial, que é um outro assunto aqui, o objetivo é chegar a este suspeito, ok? Através de indícios de autoria, tá? E também a prova da materialidade, resumindo, que estaria o quê? Extraída através da polícia científica. Essa prova da materialidade, do conceito do crime, é extraída por peritos da polícia científica, que tem o objetivo de produzir a prova desse delito penal, né? Para que possamos, assim, levar a julgo. E considerar, sim, a pessoa como suspeito até então e poder fazer todos esses cronogramas que eu já disse anteriormente.
Na investigação criminal, podemos dizer que ela é um conjunto, tá? Um conjunto de procedimentos, então, resumindo, interdisciplinares, onde nós temos que ter o máximo de conhecimento possível. Se não tivermos, vamos ter que fazer pesquisas de outras disciplinas, tá? É de natureza inquisitiva, isso quer dizer, não é contraditória, as partes não podem participar do inquérito, tá? E busca ser de uma forma sistematizada, isso quer dizer, de uma forma planejada antes de ir a campo, tendo começo, meio e fim daquela operação, certo? Tem que ter aquela rota planejada, tá? Então, para que toda a produção da prova de um delito penal seja conceituada. E o que seria, então, essa prova da materialidade? Falando um pouquinho mais sobre isso, é a existência do crime, tá? Que é extraída através dos peritos da polícia científica, por laudos periciais, através de coletas dos vestígios no local do crime, tá? No local de crime. E depois vai constar o quê? No laudo, a natureza daquele delito. O perito vai fazer toda a sua investigação, né? Vai trazer todas as provas da teoria da materialidade e vai conseguir constatar, através do laudo, o seu resultado, o objetivo no qual ele foi pesquisar no local de crime, né? Seja no corpo, seja em objetos, seja em quaisquer que forem os motivos. E nisso podemos combinar junto com indícios de autoria, né? Que é a teoria da materialidade, a autoria do crime, e assim fechamos o objetivo da investigação criminal, que está dentro do inquérito policial, que tem por objetivo coletar a autoria, buscar, pesquisar, indagar, e também trazer os indícios, trazer os vestígios da prova e as provas da materialidade, as provas do local de crime, tá? Resumindo, então, investigação é usar de meios e esforços como a diligência, usar esses meios e esforços de maneira como para que possamos pesquisar, indagar, inquirir, buscar os vestígios e apurar também as causas de um fato. São considerados desenvolvimentos técnicos para fechar uma operação antes de ir a campo. É uma investigação, primeiramente, antes de colocarmos alguns pontos que precisam, né, seguir adiante nos procedimentos que o juiz vai determinar quando o suspeito for a julgamento e poder responder de forma penal, tá bom? O investigador tem que ter a mente aberta, só para finalizar aqui, para pesquisar e sempre não se apegar somente numa coisa, não focar numa coisa só. Tem que ter a mente aberta para pesquisas, para os vestígios, para as novas coisas que talvez apareçam na investigação. A investigação não é como aparece em alguns programas de CSI, televisivos. São, sim, procedimentos demorados, o inquérito fica aberto por algum tempo e a investigação é feita até mesmo quando querem chegar ao local do crime, como nós já falamos aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido o cronograma da investigação genérica, né, que é indagar, procurar vestígios, e também sobre a investigação criminal. Um grande beijo a todos, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e nos acompanhe também no Instagram, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Até mais!